Nosso estudo de hoje é a lição 10 do livro Perante Jesus e tem como título Relações Interplanetárias. O Espiritismo, renascença do Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo, é uma doutrina racional sem quistos dogmáticos que lhe deformem o corpo, de revelações simples e puras, brilhando por luminoso caminho de aperfeiçoamento das almas e assimilando sem resistência todas as conquistas filosóficas e científicas da humanidade. No campo de nossos postulados, reconhecemos a Terra como singelo degrau evolutivo do Sistema Solar, em que nos integramos, nosso precioso domicílio cósmico, que por sua vez, empalidece quase insignificante quando confrontado com os largos domínios do universo, além da galáxia em que a vida infinita nos situa o aprendizado. Não ignoramos assim que outros mundos enxameiam no espaço, revelando a sabedoria do Criador, e que outras humanidades evoluem no rumo da perfeição, como acontece conosco através do trabalho e da experiência. Semelhantes conclusões, a nosso ver, todavia, agravam as nossas responsabilidades no serviço que devemos ao mundo, porque qualquer conquista da Terra no campo das relações interplanetárias não modificaria o quadro inquietante de nossas necessidades morais, junto ao qual nos compete um incessante esforço de educação para que se identifique e aperfeiçoe as relações espirituais entre a plenitude do Cristo e a carência dos homens. Cabe-nos tão somente por agora, a vós outros e a nós, trabalhadores encarnados e desencarnados, o árduo ministério de nossa própria reforma íntima com um bem infatigável aos nossos semelhantes, nos padrões de Jesus, a fim de que o reino do amor se estabeleça na Terra, habilitando-nos a comunhão com os planos superiores. Desse modo, segundo cremos, qualquer manifestação próxima ou remota dos habitantes de outros planetas em nosso globo não pode alterar-nos o esquema de trabalho, de vez que a nossa missão é estritamente espiritual, não obstante abranger, como é justo, qualquer estudo digno em torno de problemas que nos firam a marcha. Somos operários do Espírito, colaborando na edificação do mundo novo, a começar pelo aprimoramento de nós mesmos, sob a inspiração do Cristo, nosso Divino Mestre. Essa é a nossa felicidade maior. Não seria, pois, razoável desertar do nosso setor de ação edificante para substituir astrônomos e estadistas na esfera de observação e de luta que se lhes descerra a inteligência na ordem material. Estejamos firmes na obra silenciosa e redentora que nos cabe realizar sobre a égide do Senhor, porque, de outro modo, estaríamos menosprezando os talentos de oportunidade de nossa cooperação no Evangelho, convertendo o santuário de nossos princípios em mais um dos pontos conturbados de conflito humano, dentro das quais a indagação, muitas vezes desorientada e insensata, reclama a luz da verdade sem o concurso do tempo, através da perturbação e do estardalhaço sem razão de ser. Vamos mastigar esse texto do Emmanuel de hoje. A gente lembra que Jesus fala na última ceia, quando está conversando com os discípulos: há várias moradas na casa do meu Pai. Eu vou na frente vos preparar o lugar e quando estiver pronto eu volto aqui para levar vocês junto comigo. Em vários momentos Jesus sugere que os apóstolos estavam preparados espiritualmente para a missão que eles estavam cumprindo, mas que há várias moradas, o reino dos céus, ou seja, as moradas mais bem-aventuradas serão para aqueles que foram mansos e pacíficos, para aqueles que forem humildes de coração, para aqueles que forem misericordiosos, enfim, Sermão do Monte. E está sempre colocando assim, nós estamos aqui, mas é uma passagem breve, porque há várias moradas na casa do Pai. E se vocês ficarem firmes, daqui a pouco vocês vão ter acesso a uma coisa melhor. Mas até hoje, a nossa ciência não conseguiu apresentar de maneira coletiva, ostensiva para todos, a prova de vida em outros planetas. Até hoje não conseguimos fazer isso. Eu já falei isso dezenas de vezes em estudos aqui, nesses 10 minutos. Uma vez eu fui perguntar para os espíritos por que a gente não consegue comprovar vida em outro planeta. Falou, por conta da dureza do nosso coração, porque a gente ainda não tem a visão altruísta das coisas. O que a gente ia fazer se a gente descobrisse vida em outro planeta? Ia tentar explorar, ia tentar raptar uma espécie para dissecar, para estudar aqui, ia tentar
de repente pegar uma pedra lá e vender mais caro do que a mais preciosa das pedras aqui da Terra, já que a gente faz isso aqui com a Terra, né? A gente não vende o ouro, o diamante a preços, né? Então eu fazia a mesma coisa, então a gente não tem ainda aquela visão ainda do espírito altruísta. O dia que a gente tiver isso, a gente vai conseguir ter a comprovação da vida em outro planeta. E eu sempre faço essa observação também. Isso foi um alento, essa resposta, porque então aqueles que vêm até nós aqui, então eles não estão vindo para o mal. Se fosse para o mal, eles não teriam autorização também. Eu não tenho autorização nem de ter comprovação. Quanto mais aqueles que estão vindo aí, que volta e meia, o pessoal observa aí esses documentários que tem de UFO, né, de OVNIs, enfim. Mas o fato é que existe vida em outros planetas e o que é que os espíritos recomendam a gente? E falam para a gente, ó, vamos cumprir a nossa etapa agora. Emmanuel falou de maneira muito humilde, né? Às vezes a gente lendo esse texto, a gente tem a impressão de observar o espírito falando, né, o tom de voz dele, falar, por enquanto cabe a nós, desencarnados, e vocês, desencarnados, a gente continuar no nosso trabalho de reforma íntima, para a gente chegar ao ponto do amor, porque quando a gente chegar no ponto do amor mesmo de verdade, aí essas verdades do universo vão começar a se abrir para a gente. Mas por enquanto a gente fica aqui estudando cada probleminha nossa, cada problema da falta de perdão, cada problema que vai gerando as guerras, a inveja, o ciúme, a falta de controle, falta de disciplina nossa. A gente vai estudando esses problemas menores, todos eles tendo como único objetivo fazer com que a gente progrida e um dia chegue nesse ponto do amor mesmo universal, para a gente poder conhecer, desbravar esse novo, todo esse universo aí que vai aparecer para a gente, porque por enquanto ele ainda é mistério em muita coisa. Mas quando a gente para analisar, né, em primeiro lugar, a beleza do nosso planeta, a maneira como o nosso planeta suporta o uso equivocado dele por nós homens, se adapta o tempo todo. Teve mudança agora recente, né? A gente sabe comprovadamente através da ciência que teve uma mudança de eixo. A Terra deu uma inclinada e essa inclinada até mudou consideravelmente a característica das estações nossas, né? O verão já não é a mesma coisa que era o verão de muito tempo atrás. Pode ser que isso no futuro seja revisto. Mas a Terra, de maneira espetacular, ela sobrevive, inclusive, a bomba nuclear na década de 40, enfim. Mas quando a gente para olhar no espaço, principalmente esses documentários que tem sobre astronomia, já mostrando os milhares de sistemas que existem, não estou falando nem de planeta, porque se for falar de planeta, não são poucos os que comparam o número de planetas com a areia do mar. A gente é uma curiosidade de ir no mar, e quantos grãos de areia tem aqui, né? É uma coisa que é coisa de doido, né? Mas quando a gente olha para o espaço, a impressão que tem é que existe o mesmo número de planetas, também a mesma coisa do número de grão de areia, né? É muita coisa. E a gente não tem ainda essa participação mais direta, esse conhecimento dessas leis que regem o universo. A gente está muito restrito ainda a um estudo ainda apenas do sistema solar e de algumas estrelas que a gente consegue observar por aqui por perto, mas o fato é que a razão mostra para todos nós que não teria por que Deus criar tudo isso só para deleite do homem. Ou então, será que algumas vezes, né, a gente ficou pensando, será que é apenas uma espécie de caleidoscópio para confundir a tua visão e você não vê o que está além? Aí você vai ver uma coisa que é infinita e desiste de pesquisar. Será que seria isso? Quanto mistério que existe, né, por conta disso. Mas hoje não, hoje a gente está enviando sondas para o espaço já há um bom tempo, telescópios, já tem campos espaciais. A gente está evoluindo um pouco, mas a mensagem do Emmanuel principal, quando a gente conseguir evoluir mais em amor, esses espíritos vão se apresentar para a gente e vão começar a mostrar para a gente algumas realidades e vai modificar totalmente a visão que a gente tem do mundo, a fé religiosa no mundo, vai modificar, é claro, muita coisa nos costumes. A gente vai descobrir que tem outras civilizações, vai comprovar que tem outras civilizações. Esse tempo, segundo Chico Xavier, se a gente não entrar
um conflito nuclear de destruição de massa, ele virá em breve. Então a gente tem que esperar. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.